Eu sento aqui pra gravar e eu fico preocupada se eu tô olhando pra mim, se eu tô olhando pra câmera, se eu tô no meio da câmera. Tá bom assim? Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje eu estou aqui para continuar essa playlist, porque mesmo que todos se levantem contra mim, eu vou vir aqui para falar pouca coisa, mas vou falar. Olha só, nesse capítulo 10, o Chesterton vai falar sobre George Moore. E antes de eu falar do George Moore, se inscreve, dá um joinha nesse vídeo. Confere o resto da playlist que vai estar aqui em cima. Confere o resto do canal. Bem-vindos quem chegou agora, tá bom? Vamos lá. Aí, eu fui pesquisar, fiz uma pesquisa rapidinha aqui na Wikipédia sobre quem é o George Moore. Aí tem, olha só. Olha que coisa, né? Filosoficamente, inaugurou o renascimento do realismo na Inglaterra e forneceu à análise os fundamentos que lhe permitiram o progresso, bem como métodos zelosamente aprimorados e trabalhos exemplares. Um de seus comentadores não hesita em ver nele o mais agudo, o mais hábil questionador da filosofia moderna. É, por certo, um filósofo para os filósofos. E aí vai. A questão é que você começa a ler o texto aqui do Chesterton, capítulo 9, eu falei capítulo 10. No capítulo 9, a impertinência do senhor George Moore, e você não sabe quem ele é, não sabia quem ele era. Aí eu fui pesquisar e ele tá assim, todo elogiado e tudo mais. Nasceu no dia do meu aniversário, dia 4 de novembro, olhe bem. Mas olha só, ele começa assim: o senhor George Moore começou a carreira literária escrevendo confissões pessoais. Não há nenhum mal nisso, caso não tivesse continuado por toda a vida. Ou seja, tem um tom de tédio, né? E aí ele vai falar, né, que o George Moore deixou a igreja católica, que ele não era mais católico. E ele deu um motivo, ele falou assim: o senhor George Moore não entende a fé, porque ele não tem muito problema assim de acreditar no mundo espiritual. Ele tem um pouco de problema para acreditar na existência das outras pessoas. Vocês não acham isso maior barato? Ele vai dizer aqui, ó, que ele não acredita nos paradoxos da fé. São paradoxos importantes, né, para a religião cristã. O paradoxo da esperança, ou seja, quando a coisa é pior do mundo, quando ela está desesperadora, que você vai ter esperança. O paradoxo da caridade ou do cavalheirismo, que quanto mais uma coisa é frágil, mais ela merece atenção, né, mais ela merece uma defesa. E a ideia do orgulho. Ele diz assim: ora, um dos mistérios práticos e funcionais da tradição cristã, em que a Igreja Católica Romana, como sempre digo, faz excelente trabalho ao recordar, é a ideia da pecaminosidade do orgulho. E o orgulho é uma fraqueza de caráter. Seca, né, a alegria, faz murchar a admiração, torna a área do cavalheirismo e a energia. Por isso que o Sr. George Moore não entende a tradição cristã. E aí ele vai colocar uma ordem assim, de que a humildade é mais sábia e potente que o orgulho, e a vaidade é mais sábia e potente que o orgulho. Então, seria, né, vaidade é menos pior um pouquinho do orgulho. A questão é que o George Moore, ele é orgulhoso, ele não é nem vaidoso, porque a vaidade vai ficar contente com o que os outros elogiam nela, né? Ou pelo menos que falem dela, mesmo que seja uma chacota e tal, a vaidade fica feliz porque as outras pessoas estão olhando para ela. Mas o orgulho não, o orgulho é passivo, ele é desejável, né? Ele deseja apenas o aplauso de uma pessoa, então dele mesmo. E ele vai fazer essa diferença entre a vaidade, que é ativa, deseja o aplauso das grandes massas e tudo mais. Como se ela fosse mais divertida, como se ela fosse mais social. E tem uma frase aqui em que o Chesterton diz que o ego é uma górgona. A vaidade a vê pelo espelho de outros homens e continua viva. E o orgulho a vê diretamente e se transforma em pedra. E aí o Chesterton vai soltar uma bomba, né, falando que nós estaríamos mais interessados no Sr. Moore se ele não estivesse tão interessado em si mesmo. Que ele se sente como se estivesse no museu olhando quadros que
são todos iguais, são só o senhor Murro em algum ambiente diferente. Aí ele fala que esse homem que quer ser excelente em tudo, que quer se mostrar excelente em tudo, ele vai ter que ser assim multiforme, ele vai ter que se metamorfosear cada vez que alguém aparece, porque ele vai querer ser tudo e vai acabar não sendo nada, né? É o homem sensível que é excelente em alguma coisa. E por ele não ser orgulhoso, ele não fica assim tão preocupado de que ele não é excelente em tudo, né? Olha alguns exemplos que o Chesterton vai dar. Ele introduz um eu com maiúscula, mesmo onde não há necessidade, ainda em lugares onde esse eu reduz a força da afirmação óbvia. Em vez de dizer, hoje o dia está belo, o Sr. Moore diz, visto pelo meu estado de espírito, o dia parece belo. Ou seja, você nem sabe se o dia está belo, de verdade, né? Em lugar de dizer como qualquer pessoa, evidentemente Milton tem um estilo elegante. O Sr. Moore diria, como cultor do estilo, Milton sempre me convenceu. Aí o Chesterton vai dizer, o merecido castigo desse espírito egocêntrico é ser totalmente ineficaz. Essa é a crítica do Chesterton pro Moore, né? Ele é tudo isso aí que esse pessoal tá falando, mas ele não me convence, porque ele tá falando dele mesmo. Ele tá sempre se colocando em primeira pessoa dentro do texto. Então, o Chesterton vai fazer essa crítica e vai falar que isso reduz a força, né, do que ele fala, isso reduz muito a simpatia que alguém poderia ter pelo texto que esse homem escreve, né? Eu, por exemplo, fiquei totalmente desmotivada a ler qualquer coisa desse sujeito. E eu separei aqui, né, essa questão do orgulho, da vaidade e da humildade, e eu separei algumas coisas que eu quero ler para vocês. A humildade é a primeira bem-aventurança, né? Lá em Mateus 5,3 fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa é uma virtude que vai derivar da temperança, porque ela vai ordenar o apetite pela própria excelência. Isso tá lá no Ser ou Não Ser Santo do Royal Marine. Então, é exatamente o que o Sr. Moore não tem, né? Ele tem, na verdade, ele tem um grande apetite pela própria excelência. É por isso que o Chesterton fala, né, que um homem que presume ser muito importante tentará ser multiforme, buscará uma excelência aparatosa em todos os pormenores. Tentará ser uma enciclopédia de cultura e sua verdadeira personalidade será perdida no falso universalismo. Então, essa questão também da verdadeira personalidade. Quando você é humilde, você sabe exatamente quem você é. Você tem essa habilidade de andar na verdade, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Não é todo mundo que concorda com isso. O Nietzsche vai falar que a humildade é a virtude do escravo. E o Sponville vai falar que ele está errado. E o Sponville é ateu. Isso é que é interessante, né? O livro que eu tô falando é do André Comte Sponville. Comte, também não sei se é assim que fala, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E aqui ele vai falar, né, da polidez, fidelidade, prudência, temperança, coragem, justiça, generosidade. Ele vai falar de 18, tá? E aí tem algumas outras coisas no final. Esse é um livro, uma edição antiguinha, tem 381 páginas. Eu nem sei se tem esse livro na Amazon, deve ter, né? Vou colocar aqui depois se tiver. Enfim, aí daqui eu tirei algumas coisas que eu achei bem interessante. Essa primeira bem-aventurança, ela é considerada, né, junto com a fé, o sustento de todo aquele edifício espiritual que o cristão vai, né, trabalhar durante a sua vida. Então, a fé e a humildade vão abrir caminho para todas as outras virtudes. Lá em Tiago fala, né, que Deus dá graça, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, em Tiago 4,6. Então, se a humildade está ligada também à graça, a conceder a graça, essas duas coisas vão funcionar juntas, fé e humildade. E a humildade, como diz o Royal, ela vai fazer o seguinte, ela é uma consciência extrema dos limites de qualquer virtude. Ela vai limitar as outras virtudes, né, para que você não se ensoberbeça das virtudes que você sabe que já desenvolveu, que tem um pouco mais de facilidade, né? E qual que é o vício
oposto à humildade? É a soberba, é o orgulho, né? E a humildade sendo a habilidade de andar na verdade, ou seja, essa consciência de quem você é, dos dons que você tem, dos seus limites e tudo mais, quer dizer que toda ignorância, não, todo orgulho é uma ignorância, né? Você não tem alguma coisa que você não conhece, tem alguma coisa que você está ignorando, sejam os seus erros ou a grandeza de Deus, aí sim você vai ser arrogante de alguma coisa. Ele também vai comparar, né? O Sponville vai comparar vários filósofos, né, para poder dizer o que é a humildade. E ele cita Kant. Ele diz o seguinte: a consciência e o sentimento de seu pequeno valor moral em comparação com a lei é a humildade. Mas nós não fazemos essa comparação com a lei, nós fazemos essa comparação com Deus. Na definição que o Roy faz, ele coloca o seguinte: a humildade é uma virtude derivada da temperança, que nos inclina a coibir ou moderar o desordenado apetite da própria excelência, dando-nos o justo conhecimento de nossa pequenez e miséria, principalmente com relação a Deus. Então o foco, né, o maior foco da nossa humildade é a nossa comparação com o Senhor, porque Ele que é o sumo bem, né? Então ele até fala assim que todos os santos e até mesmo Nossa Senhora teria de se humilhar num abismo de humildade, né, diante de Deus. Diante de Deus a gente não representa nada. Eu estava lendo o Catena Áurea, né, que é os comentários, né, de alguns pais da igreja em relação ao livro de Mateus. E aí nessa parte do Sermão da Montanha, o Santo Agostinho fala que nós devemos lembrar por que nós chamamos os orgulhosos de inflados. Porque a palavra para espírito é a mesma palavra para ar. E aí uma pessoa orgulhosa é cheia de si mesmo, né? Cheio de vento. Tá lá na Catenária, página 169. A humildade pode ser confundida com muitos outros sentimentos. Isso é interessante também, porque a humildade pode ser um constrangimento, a humildade pode ser baixeza, pode ser arrependimento, pode ser remorso, né? E isso não, a gente tem que ter cuidado porque não é humildade. Como que a gente vai regular o que é a verdadeira humildade? Né? Lá em 1 Coríntios 4,7, Paulo fala o seguinte: pois quem é que te faz diferente? Que tens que não tenhas recebido? Mas se recebeste tudo que tens, por que então te glorias como se não tivesse recebido? A questão é essa. Você tem coisas, você tem dons, você tem a sua vida, você tem muitas coisas boas. Aí você anda na verdade. Eu tenho isso aqui. Mas na justiça, a verdade e a justiça tem que andar juntas. A justiça vai te dizer que tudo isso que você tem, você recebeu. Então, a baixeza seria você dizer que não tem. Você ter e falar que não vai fazer, que você não pode empreender nada, porque você quer ser tão humilde que nem o que você tem você reconhece, mas aí você tem que ter a verdade. E o outro extremo seria a soberba de você dizer que tem por si mesmo, né? Por isso que olhando para Deus, dando toda a glória a Deus, é que a humildade se balanceia e fica direitinho no lugar dela. E achei interessante uma outra coisa que eu encontrei, de que a humildade nos faz cumprir os 2 mandamentos de Cristo, né? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas, glorificamos a Deus em tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo mais. E também nós conseguimos nos... andando na verdade, sabendo do nosso valor, nós damos valor ao outro, porque vamos amar ao outro como a nós mesmos, sem desprezar, né, o bem que está no outro. Então, eu submeto o mal que há em mim, aquilo que é ruim em mim, aquilo que eu sei que não vem de Deus, ao bem que Deus colocou no outro, né? E aí todos podemos nos ajoelhar e sermos servos uns dos outros. Isso tá aqui também. E aqui nesse livro Humildade, do Andrew Murray, A Beleza da Santidade, tem uma frase muito bonita, deixa eu falar para vocês. Ser de fato abençoado, a profunda alegria dos céus, é estar tão livre do ego que o que for dito de nós ou feito a nós é perdido e tragado no pensamento de que Jesus é tudo. Muito bonito, né? Vamos confiar nele, que se encarregou de Paulo para que se encarregue de nós também. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Deixe o seu like,
tá bom? Se inscreva no canal se você é novo, confere os outros vídeos e vamos continuar lendo Chesterton.